Uma das suas 9 duras verdades é que você não pode convencer alguém a te amar. Nunca. E isso também vale para um relacionamento. Passei 2 anos tentando convencer meu marido a me amar. Sério? Parecia que sim, mas foi mais sutil. Sabe, havia apenas coisas que ele estava segurando, certo? Então eu pensei, o que posso fazer diferente? Como posso? Que mentira posso contar? Não uma mentira óbvia, mas tipo, que verdade posso omitir? Para deixá-lo mais Sim, para satisfeito comigo, mantê-lo. ou contente, Sim, ou algo sim, assim? exatamente. E foi sutil. Não era a todo momento de todos os dias, mas estava lá. Estava lá. Como é tentar convencer alguém a te amar, porém a pessoa não está receptiva? Parece uma autotraição. Parece que você está se abandonando. O que eu gostaria que as pessoas fizessem, e sei que isso é muito mais fácil de falar do que de fazer. E, obviamente, se for um relacionamento envolvido como um casamento. É uma jornada e um processo. Você não acorda um dia e diz, ok, eu deixo ir. Deixar ir é um processo. Mas, no final, onde quero que as pessoas cheguem à conclusão é: se você acha que sua felicidade está em outro lugar, eu não estou impedindo isso. Não estou dizendo que você poderia convencer alguém a ficar por um curto prazo. Mas você sempre saberá que está emocionalmente mantendo-os como reféns de alguma forma. E isso é um sentimento terrível. Isso não é divertido. E deve-se ter discernimento sobre quando lutar pelo relacionamento Sim, versus terminar e deixarem ir, quando alguém não escolhe te amar de volta. é muito, muito complicado, Lewis. E você pode ter pensado, bem, estou lutando por isso porque somos casados e nos amamos. Sim. Então vou lutar por isso e tentar fazer o que É posso muito contra complicado. autotraições, abandono, falta de limites, agradar as pessoas, ou seja lá o que você estava passando. É muito complicado. Às Sim, vezes é como se sim. seu parceiro estivesse passando por uma crise de saúde mental e, portanto, se afastando. Então você pensa, vou lutar por isso porque o que temos é muito especial. Ou eles perderam um dos pais ou algo assim e estão passando por algo trágico. Sim, e você pensa, vou lutar por isso. Eu sei que eles estão sofrendo. É complicado. É difícil saber quando ficar ou ir. Pode ser algo muito difícil de decifrar. Mas, no final, você sabe, eu falo sobre escolher a si mesmo. E que realmente não tem nada a ver com outra pessoa. É realmente sobre entender, tipo, qual é a vida que eu devo levar? Quando foi o suficiente? Qual foi a linha que cruzou para o intolerável? E assim, é difícil saber. Às vezes você só descobre quando já está vivendo a situação. Mas eu realmente acho que um segredo para namorar é ter uma compreensão clara do que é intolerável para você e Sabe? tolerar o resto. Sim, isso é complicado. Mas também porque é como a analogia do sapo na água fervente ou algo assim, certo? É como se ele ficasse na água quente, mas ele consegue tolerar porque está ficando, aos poucos, mais e mais quente, mas nunca pula para fora. E depois, Sim, morre. exatamente. Bem, essa pessoa então precisa de ajuda de um coach ou terapeuta para fazê-la entender o que realmente é intolerável. Sim, eles precisam de uma intervenção. Sim, e intervenção, exatamente, correto. Porém, é complicado. Sim, é tudo complicado, mas acho que. Caramba, é mesmo complicado, mas é definitivamente mais complicado para pessoas com um histórico de relacionamentos tóxicos e trauma. Mas isso não significa que você não possa. Você pode se curar, você pode mudar isso, pode aprender, pode fazer as coisas de forma diferente, mas significa que você tem que mudar algumas coisas. 100%. O que você faria se pudesse voltar no tempo antes de se casar? E se pudesse apenas fazer 3 coisas de forma diferente para configurar o casamento, para ser mais bem-sucedido quando você se casar ou perceber que não estamos alinhados? Então, vou realmente me afastar antes de me casar. Quais 3 coisas você poderia ter feito de forma diferente? Bem, houve um grande sinal de alerta que destaquei no livro e há mais alguns. O que eu poderia ter feito de diferente era prestar atenção a esses sinais de alerta e dizer: você sabe, quero dizer, nós nos divertimos muito juntos. Somos muito compatíveis. De certa forma, somos como 2 ervilhas em uma vagem. Há muita química. Mas Mas desejo não é amor. desejo não é amor. E o que acabou de acontecer foi algo que eu simplesmente não posso ignorar. Então, isso foi algo. Mas seria ser mais honesta, tendo algumas conversas mais sinceras sobre as coisas. Mas eu simplesmente não tinha as ferramentas e a maturidade para fazer Sim, isso. a maioria das pessoas não tem isso na adolescência, nos 20 anos, ou mesmo nos 30. Não, eles não têm.
Algumas pessoas não têm isso aos 40, Até que é sinceramente. quase como se eles precisassem sentir dor o suficiente. Então eles dizem: tudo bem, não é que eu senti dor uma vez, Sim, mas eu senti várias vezes. algo precisa Agora mudar. eu tenho que Sim. acordar. Uma coisa triste que vejo muito na seção de comentários é muitas pessoas dizendo que não há sentido em estar em um relacionamento, ou relacionamentos são ruins ou nunca serei amado novamente. É como: ah, eu só quero dar um abraço nessa pessoa e dizer a ela: não vê que isso não é a resposta? Isso é apenas seu medo. Isso é apenas sua tristeza. Sim, eu tenho um amigo que é muito conhecido. Ele é extremamente bem-sucedido e famoso. Foi casado e divorciado, tem, sabe, filhos mais velhos e coisas do tipo. Tem muitas pretendentes, vamos apenas dizer isso, certo? Esta pessoa. Mas ele. E eu perguntei a ele, e ele é mais velho. E eu perguntei a ele uma vez, eu disse: por que estar em um relacionamento quando seus filhos já são mais velhos? Você tem sua missão, seu propósito. Você está fazendo tanto com isso. E você tem uma ótima comunidade e amizades. E você tem muitas coisas boas. Por que estar em um relacionamento? E ele disse: porque esse é o propósito da vida. Você sabe, é como estar em ótimos relacionamentos, sabe? E é mais do que apenas amigos e comunidade e trabalho. E é como? Você quer ser capaz de compartilhar esses momentos com alguém. Em um nível mais profundo do que apenas, você sabe, se divertir com as pessoas. Sabe, pequenos casos como você costuma chamar. Um caso de Sim. 2 meses com essa pessoa. Outro caso de 2 meses com essa pessoa. Drenando sua energia. Investindo, mas Sim. depois retirando e então investindo novamente. É exaustivo. E eu acho que vale a pena investir nessas 9 coisas que você menciona no seu livro, que em última análise vão apenas melhorar sua vida, esteja você com alguém ou não, elas vão te fazer melhor. Independente do seu status de relacionamento. Exatamente. 100%. Mesmo que diga: ok, eu não quero estar em um relacionamento, eu não quero trabalhar nessas coisas comigo mesmo, me amar, aprendendo a me manifestar e a falar a verdade para mim e para outras pessoas. Mas fazendo essas coisas, você só vai ser uma pessoa melhor. Você será mais atraente para alguém que está em sintonia com você também. 100%. E você estará mais seguro e preparado quando sentir essa sintonia. E novamente, eu só quero reiterar: não é perfeição. Não está perfeitamente curado. É apenas dizer a verdade. É ser honesto sobre quem você é e o que você quer. E então, veja se vocês dois têm o que é preciso para construir algo juntos. E elevar seus padrões de si mesmo e de outra pessoa. Eu não gosto quando alguém tem padrões altos para seu parceiro, mas não E tem não para si mesmo. não para Como eles se pudesse mesmos. ser Sim. defeituoso e imperfeito o dia Sim. todo. Concordo. E sabe, podemos dizer que podemos ter muita clareza sobre o que queremos em um parceiro, saber exatamente o tipo de relacionamento que desejamos, os valores, mas se não estivermos dispostos a explorar profundamente dentro de nós mesmos, para descobrir as maneiras pelas quais precisamos aparecer para que esse relacionamento seja possível, não estaremos mais perto do relacionamento que queremos. Você tem essas 9 duras verdades diferentes. E uma delas é que você deve fazer as pazes com seus pais. Sim, vai ser interessante para as pessoas lerem isso. Por que você acha que precisamos fazer as pazes com nossos pais para termos um relacionamento saudável e amoroso com um parceiro? Uma coisa que expliquei nesse capítulo é que não acredito que você tenha que perdoar um pai que te abusou ou abusou sexualmente de você ou algo assim. Eu não acho isso. Mas sim, você precisa alcançar algum nível de paz com seu passado e trabalhar em terapia. Então, eu coloco um disclaimer de que acredito que há certas circunstâncias em que não acredito em fazer as pazes. Eu não sei, acho que as pessoas que superam esse tipo de coisa, para mim, são heróis. Para mim, eles não são sobreviventes. Eles são heróis. E quando trabalho com pessoas assim, que passaram por algo assim, tento ajudá-las a ver o herói em si mesmas, não apenas o sobrevivente. Mas eu nunca sugiro, tipo, sabe, se reconectar com essa pessoa. Sim, porque sofrer abuso sexual ou físico por parte de um membro da família provavelmente será uma das coisas mais psicológicas, sabe, Prejudicial? mais destrutivas que poderia acontecer a um ser humano, certo? Sim. Quase tão ruim quanto assistir alguém assassinar uma pessoa querida na sua frente. Ou suicídio. Algo assim. Sim. Essas situações. Mas alguém de quem você veio e que está então abusando de você sexual ou fisicamente.
Isso deve, te quebrar emocionalmente e psicologicamente, espiritualmente e fisicamente. Ou se for o amigo da família, mas então sua família não te protegeu. Exatamente. Há uma fragmentação da mente que ocorre. Existe uma fragmentação diferente da mente se seus pais brigam o tempo todo, se eles se divorciam. Existem todas essas diferentes fragmentações onde você precisa recuperar essas partes de nós mesmos. Sim, É como o sistema de família interna, onde precisamos cuidar dessas partes internas de nós que foram machucadas. E por mais estranho que pareça, é como se estivesse cuidando daquele eu ferido que está dentro de você. para se sentir mais completo e mais Então, integrado. não é necessariamente perdoar as pessoas que fizeram essas coisas, como estou ouvindo você dizer, se essa é sua escolha. Mas você diz que temos que fazer as pazes com esses Sim, pais. bem, porque então vamos deixar isso de lado. A maioria das pessoas está realmente irritada com seus pais ou tem uma relação complicada com um dos pais. Não há abuso, mas há uma relação complicada. Há questões lá e nossas relações com nossos pais na infância aparecem na nossa vida adulta. A maioria das pessoas se casará com alguém parecido com sua mãe ou seu pai. E às vezes isso não é uma coisa ruim. Não é como se fosse realmente pelas boas partes ou como se você tivesse um ótimo relacionamento com eles. Mas muitas vezes, quando as pessoas não fazem o trabalho de autoconsciência, acabam se casando com o pai com quem tiveram mais dificuldades. Uau. Porque eles querem consertar ou reparar Sim, aquilo. veja É bem, familiar. quem realmente conseguir decifrar isso merece o Prêmio Nobel da Paz. Mas, de acordo com algumas teorias no campo da psicologia, uma explicação é que a pessoa tenta reviver e reprocessar uma situação, como se o inconsciente estivesse tentando curá-la. O motivo exato disso acontecer, no entanto, ainda é um mistério. Isso parece uma boa teoria para mim, mas sabe, todos nós ainda somos um grande mistério, certo? Então, eu tive uma relação muito complicada com meu pai, uma relação muito problemática com meu pai. Ele faleceu recentemente. Ele era um psiquiatra muito famoso em sua área, escreveu um livro chamado A Criança Difícil, e isso foi baseado em mim. Oh, meu Deus. Sim, Uau. sim. Isso é E ele interessante. escreveu isso nos anos 80. Isso é complicado. Muito complicado. Mas ele. Porque ele escreveu um livro baseado em você ser uma criança E difícil. a síndrome da criança difícil? Então isso me afetou muito, com certeza. Mas está tudo bem. Mas meu pai era um homem muito brilhante, muito inteligente, mas sofria de doença mental grave. Ele era um grande psiquiatra, mas tinha transtorno bipolar grave, do tipo muito extremo. Muitas mudanças de humor. Sim. E ele era um narcisista, no verdadeiro sentido da palavra, não da maneira como é usado por aí. Ele era realmente um narcisista diagnosticado. E então ele não foi diagnosticado quando eu era criança. Então ele se tratou. E como ele era psiquiatra, ao contrário de um psicólogo, é um médico, eles passam pela faculdade de medicina. Então ele podia simplesmente se prescrever todos esses medicamentos diferentes e ele bebia. E assim ele era uma bomba relógio. E minha mãe era uma mãe incrível. Mas isso não foi culpa dela. Mas o que ela me mostrou foi como ser uma americana. Tipo, não ter autoestima. Quero Sem dizer, limites. foi assim que ela foi criada, sabe? Nos anos 50 e 60, na África do Sul, ela não é americana, você sabe. É uma cultura e época muito diferente, especialmente sobre as mulheres. Então, é tudo diferente. Ela está em um relacionamento onde havia muito abuso emocional. Muito abuso emocional, um pouco de abuso físico. E meu pai, eu tinha muito medo dele. Ele nunca encostou a mão em mim. Mas você nunca sabia em que humor ele estava. Sim, eu conheço esse sentimento. Nunca. Então, dois irmãos podem crescer na mesma casa, mas ter uma infância muito diferente. Eu era uma criança muito, muito sensível. Eu percebia tudo. E acho que talvez, quando eu nasci, o casamento deles estava particularmente ruim. Então, aprendi a ser hipervigilante. Aprendi a andar sobre ovos desde cedo. Ah, e quando eles falaram que eles estavam se separando e que ele estava se mudando, fiquei aliviada e feliz. A maioria das crianças fica muito chateada quando seus pais são divorciados. Eu me alegrei. Sim, eu também. Você também? Sim. Então é Eu isso estava, aí. esperando que isso fosse acontecer bem mais Sim, cedo. aí está. E então, porque eu o achava muito assustador, ele tinha uma energia muito sombria. Então, durante a maior parte da minha vida, mesmo na minha juventude, eu estava apenas evitando-o.
Então, eu meio que agia como a clássica pessoa que evita relacionamento com meu pai. E o que aconteceu foi que, por não saber, eu tinha tanto medo dele, e não sabia como me impor, e não sabia como estabelecer limites com ele. E eu não tinha essa consciência de mim mesmo. Ele fez algo que realmente me irritou quando eu tinha 21 anos. Eu tinha acabado de me formar na faculdade e tomei a decisão de nunca mais atender o telefone dele e retornar à ligação. Então eu desapareci da vida do meu pai. Por quanto tempo? Quase 15 anos. Oh. E assim, sei por experiência própria qual é o impacto desse tipo de afastamento. Eu pensei, bem, se ele simplesmente não estivesse na minha vida e eu não precisasse lidar com ele, tudo ficaria bem. Além disso, minha mãe o detestava tanto que nem tentou incentivar nenhum tipo de relação entre nós. Mas o que eu não percebia era o quanto o distanciamento poderia ter um impacto tão profundo e o quão prejudicial isso realmente é. Sim, alguém está vivo, mas você não está conectado a eles. E mesmo que houvesse muita manipulação e narcisismo, é algo que vai além disso. O mais saudável a fazer é aprender a se relacionar com ele de forma diferente, com alguns limites. O que eu fiz não foi o mais saudável para mim. Foi sobrevivência. Mas o que estou tentando dizer é que não foi sem consequências sérias. E não é como se não tê-lo na vida dele, na minha vida, não eliminasse o impacto do que isso teria nos meus relacionamentos. Então eu ignorei, mas fui apenas assombrado pelo fantasma dele. Uau! E assim, passar por aquela fase com meu marido, lidar com a perda da minha mãe e ter que amadurecer de verdade, eu tive que... Para mim, esse crescimento foi... Você não precisa mais ter medo deste homem. Ele não pode te machucar. Você não é mais uma menininha que não consegue se defender do pai. Você tem uma voz e pode usá-la, pode estabelecer limites. Então, fui para o extremo oposto e percebi que tudo era o ego falando. Eu explico isso no livro, que era tudo ego. Tipo, você não pode. E o livro não é muito sobre mim, mas mais sobre outras pessoas. Porém, nesta parte, eu falo sobre mim. Era como, você não pode falar comigo desse jeito e esse tipo de coisa. E então percebi, tá, agora eu fui para o outro extremo. Qual o meio termo? Foi por volta da época em que ele já estava bem velho e eu comecei a lidar com isso. E ele pediu desculpas sobre o livro. Foi então que comecei a pensar, talvez eu não precise mais ter medo dele. Quem sabe seja possível entender o que é perdoar. E talvez eu possa começar a ver que o fruto não cai longe da árvore. E há certas coisas maravilhosas sobre ele que eu realmente herdei. Então, quando ele faleceu, eu consegui superar isso ainda mais. Nossa! Isso faz parte de uma longa história. Mas sim, isso faz parte. Uau! Então, fazer as pazes. E para algumas pessoas é apenas fazer as pazes com o fato de que eles queriam que você fosse médico. Mas você é realmente um artista. E ainda assim pode ser um artista. E seus pais talvez ainda possam te amar. E você pode ter essas conversas difíceis com seus pais se for capaz. Sim. E eu acho que a ciência mostra que uma dieta à base de alimentos integrais de plantas é realmente uma ótima maneira de, pelo menos, ajudar a prevenir o câncer.